Marcos capítulo 7, versículo 24, a mulher cananeia, diz assim: E levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória a Deus. Nessa tarde, quando me deparei com essa passagem, o Espírito Santo trouxe mais uma entre as infinitas revelações que só Ele pode trazer. Ele trouxe mais uma sobre a palavra. E a revelação nesse dia, nessa oportunidade que o Senhor nos tem dado é: se movimente com a palavra que tu está ouvindo da parte de Deus. Jesus te dá uma palavra para você se movimentar por ela. Lembra do tanque, lá em João capítulo 5, do tanque de Betesda? O anjo vinha de tempo em tempo por causa de uma ordem de Deus e fazia o que na água? Movimentava as águas. Nós precisamos nos movimentar de acordo com a palavra que a gente está ouvindo, que vem de Deus. Quer ver? Jesus disse para essa mulher: não convém tirar o pão da mesa dos filhos, se referindo à nação de Israel, e deitar aos cachorrinhos, se referindo aos povos de outras nações, que não fosse israelita. Essa mulher, quando ouviu essa palavra sair de Jesus, não convém é uma coisa, não vou fazer é outra. Enquanto você não ouvir o não, vai se movimentando, porque Deus vai te dar o que você precisa. Quando Ele te disser não, é porque Ele já vai trazer uma outra palavra para você se movimentar por ela e receber algo maior do que aquilo que você está pedindo. Essa mulher disse: Senhor, mas os cachorrinhos, ela se humilhou, come das migalhas que caem debaixo da mesa. Vai, mulher, por essa palavra. Que palavra? A palavra de Deus, quando ela se movimenta em nós, ela quer movimento de nós. Palavra, Jesus disse, João escreve dizendo no capítulo 1 do Evangelho de João, o próprio João escreve, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que é o verbo? É a palavra em movimento. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, quando Ele te dá uma palavra, é para você se movimentar por ela. O que eu vou fazer com a palavra que eu tenho ouvindo? Quer ver? Jesus disse lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa, Ele disse para Pedro. Pedro passou a noite inteira lá pescando com os outros pescadores, não pegaram nada. Jesus assentou na beira da praia, no barco dele, pregou para a multidão e depois falou para Pedro: o que você tem aí para comer? Senhor, passamos a noite inteira, não pegamos nada. Volta lá e lança a rede do lado direito. O que Pedro disse? Olha o movimento, olha o que é se movimentar pela palavra. Porque tu mandas, lançarei a rede. E a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que o barco ia afundando, chamaram os outros irmãos que estavam no outro barco, que também encheu o barco, iam quase indo a pique, os dois barcos. Movimento pela palavra é fazer o que Deus manda sem duvidar em nada. Jesus disse para Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, Pedro falou: Senhor, olha como é que Pedro foi esperto, ordena que eu vá ter contigo.
Pedro não disse, Jesus, eu vou aí. Jesus, eu vou ter. Olha como é que só devemos nos movimentar sobre o que Jesus fala. Ordena que eu vá ter contigo. Jesus disse, vem. Aí ele pisou fora do barco. Começou a andar naquelas águas como se fosse um concreto. Mas quando ele olhou para o lado, viu o tamanho das ondas e deixou a dúvida. Dúvida não combina com ação. Quem age não tem dúvida. Quem duvida não age. Quando ele duvidou, começou a afundar e pediu, Senhor, socorre-me, porque vou perecendo. Jesus disse o quê? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando a gente se movimenta pela palavra de Deus, Deus não quer dúvida. Eu tinha dado um rádio de presente para minha mãe há anos. Nem lembrava mais que tinha dado aquele rádio para ela. E hoje ela queria ver uma programação na televisão que passava também no rádio, porque o rádio pega, se eu não me engano, 2 canais de televisão. Ela falou, não adianta não, esse rádio está quebrado. Eu peguei o rádio e falei, rádio, eu te ordeno em nome de Jesus, volta a funcionar. Meti o rádio na tomada, liguei, o rádio ligou. E ela pôde ouvir a programação que ela queria. Aquele mesmo rádio que estava quebrado. E ela disse, mas esse rádio você não falou? Estava quebrado, a gente perdeu a notinha lá, passou do prazo da garantia, não pudemos trocar. Mas para Deus nada é impossível. Quando tu crê e determina com confiança, se move na palavra que diz, tudo é possível ao que crê. Quando tu se move na palavra, o efeito acontece. O rádio voltou a funcionar. Assim tu chega para o paralítico. Paralítico, em nome de Jesus, eu te ordeno, levanta e anda. Ele vai se levantar. Lembra do que Pedro e João fizeram em Atos 3, na porta do templo chamada Formosa, né? Passando lá na hora, vira um coxo, sentado pedindo esmola. O que Pedro disse? Olha para nós, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. Se levantou, começou a andar, se endireitou e foi saltar lá dentro do templo. Para Deus não é impossível. O grande segredo do Evangelho, um segredo revelado por Jesus, é nós nos movimentarmos pela palavra que temos ouvido. Jesus não te dá palavra para ficar sentado, ele te dá palavra para levantar e agir. Ide, depois de ouvirem a palavra, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Para Abraão, depois que Abraão ouviu a palavra dele, sai da tua parentela, olha aí, movimento. Depois que o Moisés teve experiência com ele, vai até Faraó. Tudo palavras que requer ação, requer movimento. E manda ele deixar sair o meu povo. Quando Deus te dá uma palavra, ele quer um movimento teu dentro dessa palavra. Espera aí, mas se Jesus disse em João que a palavra dele é espírito e vida, como é que eu me movimento dentro de uma palavra que é espírito e vida? A palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Paulo escreve isso, Romanos 10, 17, e o ouvir pela pregação do Evangelho. Se eu estou ouvindo a pregação realmente do Evangelho, e o Evangelho está penetrando na minha vida, e o Evangelho e as palavras de Jesus, que é espírito e vida, o Evangelho de Jesus, obviamente, como é que eu me movimento dentro de uma palavra que é espírito e vida? Eu me movimento com aquilo também que é espiritual, a minha fé. A minha fé requer ações. Ninguém manifesta fé parado. Toda fé requer movimentos. Toda atitude de fé requer ação. Nunca Jesus mandou alguém com fé esperar. Jesus manda, para começar uma grande obra, alguém que tenha fé agir. No meio da grande obra, o que tu não pode fazer, ele te diz, espera. Quando ele vê que te dá condições de poder prosseguir, levanta e anda, se mexe de novo. Isso é que é Deus de milagre e poder. Tu movimenta-se pela palavra dele. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, vou fazer o que vocês não podem fazer. Agora levanta-te, põe-te de pé. Como ele disse para Jeremias, Deus falará contigo. O que tu não pode fazer, Deus te manda esperar.
o que você pode fazer, Ele quer que tu venha agir. Nunca Deus começa uma obra com a palavra espera. Ele só começa uma obra com a palavra levanta-te, movimenta-te, vai, ide. Ele começa sempre uma grande obra com uma palavra de ação. Não foi assim com Abraão? Não foi assim com Moisés? Não foi assim com José? Não foi assim com Jacó? Observa, com os profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, toda a obra que Deus começou era sempre com uma palavra de ação. No meio da obra, tinha momentos que Deus mandava aquietar. Aquietar é esperar, é acalmar, é parar. Mas no meio da obra, Ele te manda aquietar, porque todo momento pode vir alguma coisa que você não consiga fazer. Deus faz por você. Mas o que tu pode fazer, Ele quer que você faça. Você se movimente. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Aí tu vai pregar o evangelho. Aí Jesus diz, se vós parar por amor a mim, por causa do evangelho, na presença de autoridade, o que ele diz? Para tu abrir a boca e sair falando? Naquela hora, vosso Pai nos dará o que falar, o que dizer. Você tem que aguardar, esperar o que Deus vai falar, o que Deus vai te dizer. Interessante como o Senhor trabalha. Essa mulher, ela viu que da boca de Jesus saiu uma palavra que estava requerendo o movimento dela. Enquanto muitas pessoas que não têm desejo das coisas de Deus recuam, quem tem desejo das coisas de Deus se movimenta nas palavras que saem da boca de Jesus. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou seja, movimento. Ela disse que teria que se abaixar embaixo da mesa para comer as migalhas. Ou seja, uma palavra que requeria ação teve um resultado de movimento com a ação da atitude dela. O que Jesus disse? Então disse ele, por esta palavra. Que palavra? Essa palavra de movimento, de confiança. Essa palavra que não te deixou desistir. Vai, disse Jesus. O demônio já saiu de tua filha. Então é isso que o Espírito Santo de Deus está tratando conosco nessa noite. Muitos crentes perdem muitas bênçãos de Deus porque pensa que na hora que recebe uma palavra tem que ficar somente esperando. Abraão, de ti farei uma grande nação. Vou ficar aqui dentro esperando no meio da parentela. Vou ficar aqui. Não, logo depois o que o Senhor falou para ele? Sai da tua parentela. Primeiro a palavra de ação. Que de ti farei uma grande nação. Se tu não agir sobre a palavra, tu não verás o resultado dela. O teu movimento na confiança da palavra, o que a gente leu no Salmo 118? Melhor é confiar em Deus do que no homem. O homem, sempre quando te promete, te manda esperar. Deus, quando te promete, Ele te manda agir. Interessante, né? Quando Ele te promete, Ele te manda agir. Sai da tua parentela, Abraão, que de ti farei uma grande nação. Primeiro tu tem que sair. Primeiro tu se movimenta, depois tu vê o resultado. Deus não começa obra nenhuma te mandando esperar. Ele começa a obra te mostrando ação, atitude. Jesus, desde pequeno, ainda sobre os cuidados de José e de Maria, de vez em quando davam por conta onde que ele estava? Pregando no templo. Estava onde? Ensinando nas sinagogas. Estava se movimentando. Não estava parado. Abriu o livro do profeta Isaías, pregou lá na sinagoga. Ficavam admirados. Não é esse o filho do carpinteiro, de José e de Maria? Mas ele estava o tempo todo em movimento. O tempo todo em movimento. Quando Deus prometeu que o Messias viria pelo ventre de Maria, como foi aquela profecia, que o anjo aparece para Maria e fala, agraciada, né? O Senhor é contigo.
mostrando que ali o Espírito Santo contaria com a vida da serva de Deus para que o Senhor Jesus viesse, porque Deus não transgride as suas leis, e através do útero da mulher foi gerado Jesus, e veio ao mundo depois de 9 meses, como Deus determinou e estabeleceu. Observa que, antes de Jesus nascer aqui na terra, Maria e José já começaram a se movimentar, tiveram que fugir para o deserto, foram avisadas por divina revelação que o Herodes queria matar a criança. Eles foram para o deserto, foram para lá, se mexeram para cá, voltaram para cá, foram para ali, pararam lá na porta do templo onde estava Simeão e Ana. Simeão pegou Jesus no colo e disse: Senhor, despede o teu povo em paz, os meus olhos já viram a glória de Israel. Aí o anjo revelou lá, veio a palavra revelando que eles podiam voltar, porque aqueles que procuravam a morte do menino já tinham morrido. Olha que o tempo todo, desde que Maria recebeu a promessa, o tempo todo ela estava se movimentando com Jesus nos braços. O tempo todo. Quando Jesus começou a andar, ele mesmo se movimentava, ia no templo pregar, na sinagoga pregar. Quando você recebe uma palavra de Deus, Deus quer que você se movimente sobre ela. Ouvir a palavra, para quê? Para esperar? Ouvir a palavra para me movimentar. No que eu não posso fazer, eu entendo que ali Deus está me mandando esperar. Abraão não poderia se enriquecer, era Deus que iria enriquecê-lo, como fez por onde ele passou. Abraão estava esperando os acontecimentos do que Deus falou, mas na hora de se movimentar, ele saiu da parentela dele. Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu da parentela, começou a andar, começou a peregrinar onde o Senhor mandava, e aonde ele ia, se você acompanhar a história da vida de Abraão, aonde ele ia, Deus levantava pessoas para enriquecê-lo, sem que ele pedisse nada a ninguém. Por isso que eu digo que o evangelho que nós pregamos não tem nada a ver com esse evangelho falso, mentiroso, mercenário, hipócrita, que você vê ser anunciado em rádios e em televisões por aí. Deus ia enriquecendo Abraão, sem que Abraão pedisse riqueza aos homens. Interessante. Tu vê em Gênesis 20, quando Abimeleque vai se deitar com Sara, e Deus impede que ele se deita com Sara, e põe as mulheres do reino dele todo estéril, porque Sara estava casada com Abraão, mesmo Abraão tendo vacilado, não ter falado abertamente que era esposa dele, disse somente que era irmã. A condição número 1 era de esposa, estava casado com ela, mesmo ele sendo irmã por parte de pai. A condição número 1 era de esposa, era esposa. E ele mesmo tendo vacilado, lá em Gênesis 20, você vê Deus aparecendo em divina revelação em sonhos a Abimeleque, fala com ele, que botou todas as mulheres do reino dele estéril, porque a mulher que ele estava querendo era mulher casada com o marido. O que eu faço, Senhor? Despede ele em paz, e com ele começou a enriquecer Abraão, deu cavalos, jumentos, deu mulas, deu gado, foi dando riqueza, deu ouro, deu prata, despediu Abraão, mandou ele ir com Sara, e não tocou em Sara, Deus não deixou. Esse é o verdadeiro Deus, o que ele quer te dar, ele faz chegar às tuas mãos, mas ele quer que você se movimente para receber o que ele te prometeu. Tem gente que diz assim: estou esperando no Senhor. E Deus também está esperando que você se movimente. Está esperando no Senhor, e o Senhor está esperando que ela se movimente, que ele se movimente. Entendeu? Enquanto você não se movimentar, você vai continuar esperando, os anos vão passando, e aquilo que você espera, você não vai ver acontecer. Primeiro você se movimenta. O que Deus fala, depois Deus vai agir, honrando o que Ele te falou. Se movimenta no Senhor. Movimenta-te na palavra. Jesus, quando foi restaurar a vida de Pedro, depois que ele negou a Jesus 3 vezes, quando Jesus foi restaurar a vida de Pedro, 3 vezes Jesus falou o quê? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dele? Tu me ama? Age. Vai apacentar as minhas ovelhas.
vai passar os ensinamentos que eu tenho dado para vocês. Não é isso que está lá em Mateus 28, 20, a gente disse aqui já hoje? Ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o movimento na palavra, como diz o salmista, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Rio, corrente, ou seja, é movimento de águas. Água, símbolo da palavra. A palavra de Deus está se movimentando a todo momento. Você tem ideia de quantos livramentos tu já recebeu de Deus nessa noite? Tem ideia de quantos livramentos de Deus tu recebeu durante o dia? E você nem viu? Pelas ruas que tu passa, o carro que tu entra, o ônibus que tu pega, o trem que tu viaja. Tem demônio para tudo que é lado, meu irmão. Tem demônio em tudo que é lado. E você está andando no meio deles e eles não podem tocar em você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. E se eles ousarem por um caminho vir contra ti, a Bíblia promete que se tu permanecer fiel ao poder da palavra, por 7 caminhos diferentes fugirão da tua presença. Aonde tu anda tem demônio. Já imaginou a quantidade de pessoas espíritas que você conversa durante o dia, no trabalho, no ponto de ônibus, senta do teu lado na condução, cheia de demônio, e o demônio querendo te tocar, mas olha para você e vê as marcas do sangue de Jesus. A pessoa levanta, já muda de lugar, muda de cadeira. Já viu isso? Quando o ônibus está meio vazio, mas aí pinta um lugar, a pessoa sai do teu lugar, perto de você e senta em outro. Ela não resiste ao poder, à unção que está exalando pela tua vida, está incomodando os demônios que estão ali naquela pessoa. É isso mesmo. Estamos num mundo que jaz no maligno, mas estamos num mundo em que o nosso Deus tem domínio, autoridade e poder sobre ele. Por isso é que maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Então essa mulher cirofenícia, essa mulher cananeia, ela teve uma humildade tremenda, uma espiritualidade fantástica. Ela fez o quê? Por isso que eu digo, eu não acredito em crente doído. Não acredito. Crente que se magoa. Crente, me magoei. Nós entramos no reino de Deus, estamos proibidos, entendo o que eu quero dizer, de nos magoar com alguém ou com quem quer que seja. Tu pode até se entristecer momentaneamente. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tu pode até naquele momento se entristecer, mas aquilo tem que sair logo da tua vida, porque quem tem o Espírito Santo não tem espaço para mágoa. Não vou à igreja já 5 cultos, me magoei com o irmão, me magoei com o pastor, me magoei com aquela irmã, me magoei. Não é crente, não é crente, não é. Alguém teria mais motivo para se magoar do que Jesus? Quer ir para a lista? Diziam que Jesus, lê o Evangelho de João, que você vai participar da gincana aí. Quantas vezes Jesus curando, libertando, e eles cochichando, ele faz isso porque tem demônio. Pô, eu estou abençoando vocês, curando vocês, vocês dizem que eu tenho demônio, será que ele teria motivo para se magoar? Expulsava demônio, expulsava outro, ele faz isso pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. Ele ia, entrava em outro lugar, socorria um, socorria outro, e estavam armando traições pelas costas dele para experimentá-lo, para ver se pegava ele em alguma coisa. Pobres, miseráveis, como se fosse possível pegar o Senhor dos senhores em alguma falha, o Deus que não falha, o Deus que é perfeito. Observa quantos motivos Jesus teria para eu estou magoado com vocês. Pegaram ele se entregou para os romanos, levaram ele até uma cruz, crucificaram ele, coroa de espinho, humilhação. Nu, tiraram as roupas dele, vergonha. Cravo nos pés, cravo nas mãos, lança que cortou o lado, vinagre lá na esponja, no caniço, lá que levantaram e deram para ele beber. Zombaram dele, preferiram que um ladrão fosse solto, Barrabás, do que ele. Era a época da Páscoa, e era costume soltar um dos presos. Preferiram um ladrão do que aquele que estava curando, libertando, abençoando, ensinando, apontando o caminho da verdade. Ele teria motivo para se magoar?
Vê se tu acha na Bíblia Jesus dizendo que se magoou com alguém, que se decepcionou com alguém. Leu aí, muito bem, Salmo 118, maldito é o homem que confia no homem. Não confie em homem nenhum, que você não vai se magoar com ninguém. Nem com crentes. Crente é homem. Mulher, não confie em ninguém, para que você não se magoe. Judas traiu Jesus. Jesus se magoou com ele. Pedro negou Jesus. Poxa, Pedro me magoou, estava andando comigo aqui o tempo todo aí junto, estou magoado contigo. Jesus foi lá e perdoou e restaurou. Então, crente que guarda mágoa não é crente. O Espírito Santo não vai habitar numa vida em que uma vez a mágoa foi tirada antes dele entrar e agora ele lá dentro, você dá espaço para que a mágoa entre. Ele não vai habitar, ele vai sair. Ele vai te dar um toque, ó. Para com isso, larga isso, se arrepende. Vai continuar magoado? Ele pula fora da tua vida. Aí a mágoa toma conta da tua vida. E a mágoa, como eu costumo dizer, é como um câncer. Só corrói quem sente, não por quem é sentido. Vai te levar ao inferno. Vai te levar ao inferno. Não foi assim que Jesus ensinou em Mateus 6? Pai, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado aos meus devedores. Quem perdoa e tem um coração perdoador, não consegue ter espaço para mágoa. Homens, mulheres, vão te trair, vão mentir sobre você, vão falar mal a teu respeito. O que come na mesa hoje contigo, amanhã é o que vai se levantar para te fazer um grande mal. Não foi assim com Jesus? Não foi? Mestre, qual de nós vai te trair? Esse aqui que põe a mão comigo aqui, ó, no bocado aqui, ó, no pote. Vai, faz o que tu tem que fazer logo. Jesus mostrou, eu estou sabendo que você vai me trair. Disse para Judas, amigo, com um beijo tu trai o filho do homem? Amigo. Você tem que ser amigo, mas não queira dos outros a mesma amizade que você está demonstrando com eles. Quem tem o Espírito Santo não guarda pecado, não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda tristeza, não guarda angústia e não vive em depressão. Você pode ser naquele momento, ter um momento de tristeza, mas vai passar, tem que passar, porque se a tristeza continuar fazendo parte da tua vida, pode esperar, o Espírito Santo vai se retirar dela. Porque a Bíblia diz que aonde Deus está, há o quê? Fartura de alegria. Cadê o espaço para tristeza? Então o que eu tenho que fazer para a minha vida começar a mudar? O que eu tenho que fazer para as coisas começarem a acontecer na minha vida? Eu tenho que me movimentar pela palavra que eu tenho ouvido. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar a palavra de Deus para a minha vida, ver o que a palavra de Deus está me revelando, está me dizendo e agir sobre ela. Aí as coisas vão começar a mudar. Aí as coisas vão começar a se movimentar. Aí Deus vai começar a trabalhar a teu favor. Aí Deus vai começar a dar ordem aos anjos dele a teu respeito. Mas enquanto você não se movimentar, Deus não vai se movimentar. A Bíblia diz, tudo pode o que crê. Quem crê tem ação, tem atitude. Quem crê se movimenta. Tu já viu alguém que crê e fica parado o tempo todo sem fazer nada? Quem crê se movimenta para orar, se movimenta para evangelizar, se movimenta para louvar, se movimenta para sair na rua, se movimenta para entregar um folheto, se movimenta para fazer uma visita, se movimenta para vir para a casa do Senhor. Quem crê se movimenta. Quem crê não fica parado dentro de casa. Quem crê não fica estacionado na mesma posição. Quem crê não somente ouve, mas bota em prática o que está ouvindo. Aí a palavra ganha movimento na tua vida, e como foi com essa mulher, vai ser contigo. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu recebi uma palavra de Deus. Ele me deu uma palavra e requer um movimento meu sobre aquela palavra. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Vai, mulher, por essa palavra, o demônio já saiu dela. Por essa palavra aí.
por essa palavra, se ela ficasse calada, se ela não se movimentasse, se ela não agisse sobre a palavra, o demônio continuaria na menina. Observa que Jesus deixou bem claro. Então disse ele, por essa palavra, vai, o demônio já saiu dela. Palavra, por essa palavra. Então eu me movimento com palavras. Palavras requer ações, requer atitudes. E eu tendo atitude, eu vou ver a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos guarde, nos proteja com essa palavra. Que essa palavra que é como um rio de águas vivas, se movimente do teu interior, como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, disse Jesus, como revelam as Escrituras, do seu interior fluirão, sairão rios de águas vivas. Veja bem, não sairão somente água. Rio é água em movimento. Joga alguma coisa no rio, o rio arrasta, leva, movimenta. Rio não é lagoa, rio é água em movimento. Deixa que Deus movimente as coisas na tua vida, quando você começar a movimentar as coisas na palavra dele. E que por essa palavra nos guarde, nos proteja, e ao Espírito de Deus seja toda a honra e toda a glória por essa palavra, que não veio de mim, veio dele. A ele seja toda a glória. Amém?